Tudo bem? Imagina que tu participas de uma pesquisa científica em algum lugar do mundo e num tempo em que a raça humana desenvolva a tecnologia necessária para fazer-se a viagem interestelar. Imagina que tu recebes então, junto a alguns poucos colegas, a missão de visitar um planeta comprovadamente semelhante ao nosso. Imagina que nessa odisseia telescópica é descoberto um número superior a um número bastante plural de esferas celestes semelhantes à nossa. Imagina que tu recebes então a missão, junto a alguns colegas, como já propus, de visitar um desses lugares. Pensemos aqui o seguinte: tu chegas lá com teus colegas de trabalho, eventualmente da NASA, e naquele globo celeste haja um povo vivendo o que para nós consistiu no nível de desenvolvimento cognitivo e tecnológico do tempo da Idade da Pedra, como nós dizemos. Imagina que na equipe haja, como tu, outros cientistas de outras áreas, um engenheiro, um médico, um biólogo, um astrônomo, e daí por diante. Consideremos aqui então que vocês tenham tecnologia a bordo suficiente e quiçá a missão de desenvolver experimentos naquele lugar. Não questionemos aqui a ética ou a moral desses feitos, mas apenas abramos a nossa imaginação e pensemos na possibilidade, nesta hipótese, de termos esses poderes, essa capacidade científica e tecnológica, não só de fazer a viagem, como também de empreender investigações, experimentos em outras esferas celestes. Pois bem, com base nesta possibilidade e com base também na reinterpretação de dados mitológicos barra históricos, eu diria, um grupo de arqueólogos ou pseudo-arqueólogos ou cientistas ou pseudocientistas ou cientistas independentes ou reclusos, renegados por assim dizer, teorizaram que no passado da nossa civilização, ou deste planeta, como queira, fomos visitados por seres extraterrestres, por seres de outros planetas, tendo influenciado o desenvolvimento genético e tecnológico e, portanto, cultural da nossa civilização, enquanto, quem sabe, animais terrestres. É dito que, em média, há 50 mil anos, aconteceu
50 ou 70 mil anos, uma coisa assim, agora não me recordo com certeza. Mas é dito que, em média, há 50 mil anos, houve o chamado Big Bang cerebral. Evento este que consiste em que certas mudanças nas características de uma espécie, sobretudo animal, levam um determinado prazo para acontecer. As funções cognitivas ou cerebrais ou inteligentes de uma espécie precisa ou demanda de mais tempo, de um prazo maior para haver mudanças significativas em seus padrões de comportamento, ou quem sabe, ainda mais se falando em nível de desenvolvimento cultural ou tecnológico, a própria agricultura, a arquitetura e por aí vai. O que acontece? Por que eu trago esse tema aqui para colocar na mesa com vocês? Por causa do seguinte: nos últimos 11 anos, no canal The History Channel, o canal da história, ou simplesmente o History, como nós dizemos, traz uma saga, uma série denominada originalmente Ancient Aliens, ou Alienígenas Ancestrales em espanhol, ou Alienígenas do Passado para nós que falamos o português. E a base desse documentário é o trabalho feito por um homem chamado Erich von Däniken, um ex-hoteleiro suíço, na sua juventude estudante de teologia, teve uma criação inclusive rígida católica, porém, com 17, 18, 19 anos, ele lendo aqueles textos sagrados, ele não conseguia aceitar, interpretar tais informações do mesmo modo que lhe era sugerido pelo seu curso, ou do modo ortodoxo religioso, que fala em termos de Deus, anjos, demônios, seres humanos, anjos caídos e por aí vai. Milagre, pecado, e aí já é um outro campo. Vamos deixar esse campo de fora desta conversa, para uma outra reunião nossa. Então, Erich von Däniken, fazendo uma releitura, foi perseguido, foi ridicularizado, pisoteado pela mídia, rebaixado e ridicularizado pelos cientistas da sua época, acusado de fraude e daí por diante. Porém, ainda assim, seus argumentos em seus livros, como por exemplo Chariot of the Gods, uma coisa assim, Carruagem dos Deuses, para nós, traduzido para o português como Eram os Deuses Astronautas. Acho que foi o mesmo livro, 99% de certeza. Mas enfim, Carruagem dos Deuses, Eram os Deuses Astronautas. Em que ele pontuava algumas dezenas ou algumas poucas centenas de perguntas sobre as mesmas dúvidas que ele teve ao estudar teologia, considerando que este senhor, como sendo jovem na década de 50, 60, ele já participava de uma nova cultura humana, digamos assim, em que o cinema daquele tempo, os escritores, desde os anos de 1800 e pouco até o começo do século passado, exploravam a ficção científica. E filmes como Guerra dos Mundos, O Dia em que a Terra Parou,
e outros do gênero da visitação alienígena e do eventual controle desses seres sobre a raça humana. Então havia ali estabelecido um novo paradigma em que, no caso do seu livro, ele apontava aquelas entidades sobrenaturais ou divinas como tendo sido no passado visitantes, astronautas vindos de outros globos celestes aqui para a Terra. Ao chegarem aqui, depararam-se conosco em nossos primórdios em nível de civilização, alteraram nosso DNA, ensinaram-nos ciência, tecnologia, a agricultura, a matemática, a geometria e por aí vai. Posteriormente a filosofia, o direito e outros, a medicina e outros saberes. E partiram, prometendo um retorno num futuro incógnito, um futuro remoto, o qual ainda especula-se quando. No entanto, pessoal, embora nós tenhamos esta visão de Erich von Däniken sobre os deuses astronautas, como proposto no livro, eram os deuses astronautas, quer dizer, não deuses para dizer que ele era um politeísta e que ele estava afirmando que aqueles deuses eram astronautas, não. A questão é a seguinte: será que os deuses das culturas antigas, será que aqueles seres cultuados como deuses pelo homem da antiguidade não eram, na verdade, astronautas vindo à Terra de outros planetas, de outros mundos? Essa é a questão. Ainda assim, existe, então, ele estigmatizado, ou carimbado, vamos dizer assim, como ou falastrão, ou como pseudo-cientista, pseudo-arqueólogo, autor de ficção científica, enfim. Pessoal, é o seguinte: nós temos um método filosófico que busca a verdade dos fatos, se é que há uma. Nós temos um método empírico que o indivíduo procura provar através de suas experiências a veracidade de uma verdade oferecida. E nós temos o método científico que procura, através da observação e da catalogação dos padrões, definir tais verdades. No entanto, a própria ciência, ao longo dos anos, das décadas, dos séculos e dos milênios, a própria ciência refuta-se de tempo em tempo. Quer dizer, o que era verdade no tempo de Isaac Newton, com a vinda de Albert Einstein, ele tendo nascido em 1879 e tendo suas obras iniciadas aproximadamente em 1900, Einstein refutou seu ídolo, Isaac Newton, com suas teorias, o que lhe custou uma certa estima, jamais perdida, mas ele literalmente superou seu ídolo, Isaac Newton, com suas investigações científicas. Então, de tempo em tempo, a ciência muda de paradigma e se refaz. Então, por vezes, acrescenta conhecimento num conhecimento pretérito, quer dizer, já existente, ou por vezes descobre novos conhecimentos e quebra fronteiras, muda paradigmas e estabelece novas verdades. Então, pessoal, onde eu quero chegar com esta conversa? Penso que nós, enquanto meros mortais, habitantes de um pequeno planeta em órbita de uma pequena estrela, uma das menores da sua vizinhança estelar, na eternidade universal,
Nós, enquanto seres orgânicos, cuja constituição física baseada em matérias-primas como carbono, ferro, cálcio, oxigênio, nós, uma civilização de seres autoconscientes, cuja odisseia de vida, se considerarmos, se confrontarmos com a eternidade universal, um estalar de dedos ainda é muito. Dito isto, uma questão moral e ética nossa é cativarmos a modéstia, a humildade e não nos fecharmos para hipóteses relacionadas ao respeito nosso pela nossa própria história e pela natureza da vida enquanto lei e ocorrência cósmica. Trago aqui então alguns nomes de alguns homens que quebraram paradigmas sem a vaidade do medo de dar um passo além daquilo que, como dogma, foi-nos oferecido e imposto pelos ditos detentores do conhecimento absolutista da ciência moderna e da história. Embora o método científico tenha todo o nosso crédito, porque através do método científico é que se obtém as maiores verdades, as maiores descobertas da humanidade, penso que também não devemos atribuir à ciência o fanatismo e a crença religiosa, uma vez que a própria ciência, ao longo da história, refuta-se aqui e acolá, no mapa e no tempo. Um exemplo prático disso, Albert Einstein era muito fã e admirador de Isaac Newton. No entanto, seus feitos, suas investigações científicas, com base inclusive não somente em sua inteligência, mas nos instrumentos de que dispunha para empreender suas investigações, embora ele fosse um grande fã e tivesse, portanto, como ídolo a Isaac Newton, suas descobertas vieram a não somente acrescentar ao conhecimento trazido a nós por Newton em sua época, mas, de certo modo, veio a refutá-lo. E assim a história se desenrola. Por isso que eu digo para vocês que, enquanto meros seres humanos, nós não podemos simplesmente fechar os olhos e desacreditar ou negar, sem sequer procurar entender ou ponderar com respeito a especulação de alguns homens que desbravam horizontes não só científicos, como interpretativos, cognitivos, e vão além do que nos é ofertado como verdade absoluta por um grupo de homens, muitas vezes prostituídos pelos governos e pelas formas de poder e de controle, a fim, por vezes, de ocultar certos dados
da grande massa, do grande público, do povo humano deste planeta. Eu digo para vocês o seguinte: existe o método empírico, em que um indivíduo, através de experiências, procura validar a veracidade de verdades que lhe são oferecidas. Posterior a isso, tem o método filosófico, que através do uso da razão procura as verdades. Posterior a este, existe o método científico, método este em que, através da observação e da experimentação e da detecção dos padrões das ocorrências, obtém-se dados tidos então como verdades científicas. Lembremos-nos de que, com base na nossa visão, no nosso entendimento, portanto, na nossa inteligência, e com base também nos instrumentos de que dispomos para empreender tais experimentos e nos conceitos que temos das coisas ao nosso redor, nas definições que fazemos das coisas ao nosso redor, é-nos dado ou é obtido um corpo de conhecimento denominado realidade científica ou verdade científica, a qual daqui a 10, 100 ou 1000 anos será refutada. Eu trago para vocês brevemente alguns nomes de alguns homens que, como dito, desbravaram horizontes ideológicos, científicos, filosóficos ou meramente interpretativos em relação à história como nos foi ensinado. Então, pessoal, aqui vamos aos homens escolhidos por mim para encerrarmos este nosso longo encontro, não somente homenageando-os, mas ponderando suas investigações, respeitando sua trajetória, seu trabalho, não cometendo o suicídio cognitivo, não limitando o nosso entendimento em relação a verdades que de fato podem ser transcendentais em relação ao que a nossa ciência moderna estabelece como verdades absolutas, legando a ridicularização toda e qualquer outra participação e visão de realidade e de mundo por homens cujos feitos empregam a mesma natureza de busca pela verdade, pela razão, pelo conhecimento, apenas com outra visão, com outros princípios inerentes à nossa condição e à nossa natureza humana. O primeiro deles que eu escolhi para falar para vocês foi o próprio Erich von Däniken. Eu vou ler um pouquinho a respeito dele. Nasceu em 14 de abril de 1935, é um teórico da conspiração, escritor e arqueólogo suíço, e um dos fundadores, deixa eu ver aqui, Archaeology
Astronautic and SETI Research Association, mundialmente conhecido por escrever o livro Eram os Deuses Astronautas e por ser um dos principais idealizadores da série Alienígenas do Passado, que apresenta a ideia de que o homem primitivo foi visitado por seres extraterrestres dentre os tempos pré-históricos. Von Däniken é o principal responsável por popularizar a crença de que fomos visitados por seres de outros planetas, descritos em diversos livros antigos como o Mahabharata, da Índia, o Kankur tibetano, a Bíblia israelense, o Alcorão árabe e, inclusive, em papiros recém-descobertos e, obviamente, na literatura e escrituras das principais religiões e civilizações da humanidade. Von Däniken traz como definição de que os povos antigos foram visitados por seres alienígenas provenientes de outros planetas, já que só na Via Láctea já foram encontrados mais de 100 bilhões de estrelas, várias delas eventualmente tendo seus respectivos exoplanetas. Von Däniken teve uma educação católica rigorosa e frequentou a Escola Internacional Católica de St. Michel, em Freiburg, na Suíça. Durante este tempo, na escola, Däniken rejeitou a interpretação que a Igreja faz da Bíblia e desenvolveu um interesse por astronomia e os fenômenos de discos voadores. Claro que a fonte desta simples pesquisa é o próprio Wikipedia, como dito corretamente. Claro que tem muito mais dados, mas eu não vou me estender. Depois dele, eu quero falar, obviamente, sobre o protagonista da série Alienígenas do Passado, no canal History, Giorgio Tsoukalos. É uma personalidade da televisão, produtor e escritor suíço. Ele é defensor da ideia pseudo-arqueológica de que os antigos astronautas alienígenas interagiram com os antigos seres humanos. Ele é mais conhecido por suas aparições na série de televisão Ancient Aliens. Ele é suíço, nasceu em 1978, casado, enfim, aí fala mais alguns aspectos da vida desse camarada, cujas ideias corroboram e, digamos assim, seguem a linha teórica do seu mentor, digamos assim, Erich von Däniken. Posteriormente, quero falar para vocês em Léon Denisard Rivail, um influente educador, autor e tradutor francês, professor, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Notabilizou-se como o codificador do Espiritismo, posto que a obra de Allan Kardec foi constituída de, digamos assim, ele empregou o método científico junto a eventos incógnitos, digamos assim, para o tempo dele, para o nosso, eu creio que também o seja. Ele empregou o método científico para coletar dados e obter informações e registros, culminando num conhecimento denominado espiritismo kardecista. Quer dizer, os métodos que ele empregou como tendo base nos próprios métodos científicos utilizados para consultar pessoas que alegavam contactar outras formas de conhecimento ou seres não terrestres ou não encarnados, como dito pelo mesmo teórico,
E ao longo do mapa ele coletou similares informações relacionadas às mesmas questões de diferentes pessoas que porventura não se conheciam e não se comunicavam. Portanto, obtendo a observação desse padrão, ele estabeleceu aquilo como sendo então verdades além da nossa tangibilidade, digamos assim, uma vez que o Espiritismo seja tido como uma religião por tratar de questões incomuns, digamos assim. No entanto, como o próprio Espiritismo nos ensina, a pluralidade dos mundos, a pluralidade das existências e a existência de vida em outras esferas, ao contrário do que quer ou do que queria o clero ou a Igreja Católica, que ao longo dos milênios e dos séculos colocou-nos como a máxima criação divina, o centro do universo e daí por diante. Os registros de Allan Kardec ou de Leon Rivail, do professor Leon Rivail, contrapôs diametralmente as verdades impostas pelo governo / igreja daqueles tempos. Inclusive fica uma boa de uma dica: assistam ao filme Allan Kardec, um filme brasileiro de pouco tempo atrás, não sei se foi 2018, 2019, enfim, por ali, mas é uma produção maravilhosa que, em nível de curiosidade e conhecimento, vale a pena conferir. Depois dessa menção, eu não posso deixar de mencionar algumas passagens filosóficas, por assim dizer, do já mencionado Carl Sagan, cientista, ativista americano do século passado. Vamos então a algumas frases do Carl Sagan, astrônomo, inclusive biólogo, e um sábio, cujo conhecimento a nós percebido como ciência poética ou poesia científica. Uma visão maravilhosa e altamente compreensível por todos nós. Conhecimento pelo qual penso que a humanidade devia ser imensamente grata. Vamos lá. Para pequenas criaturas como nós, a vastidão é suportável somente através do amor. Interessante, um cientista, astrônomo, biólogo, ativista, mencionar isto, que eu vou repetir. Para pequenas criaturas como nós, a vastidão é suportável somente através do amor. Lembram do vídeo que eu fiz falando em relação ao amor como sendo uma lei e não apenas um sentimento? Vamos a outra menção de Carl Sagan. Nossas lealdades estão com as espécies e com o planeta. Nós falamos pela Terra. Nossa obrigação de sobreviver e florescer pertence não só a nós mesmos, mas também ao cosmos antigo e vasto do qual surgimos. Bom, como ele próprio disse, somos feitos do pó das estrelas. E como de fato ele era um ambientalista, muito feliz em suas colocações. Aqui em relação ao planeta Terra. Olhem de novo esse ponto. É aqui. É a nossa casa. Somos nós.
Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram as suas vidas. Não há talvez melhor demonstração da tola presunção humana do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje. É uma grandíssima e pertinente mensagem de Carl Sagan, a preservação da vida, a preservação ambiental, em tempos em que governos espúrios como o nosso e como tantos outros ao redor do mundo globalizado e ferozmente capitalista, relaxado em relação às suas obrigações ambientais, evolui e caminha rumo ao abismo, ao extermínio, à depredação, à utilização e exploração de mais do que apenas para nossa subsistência, mas para o enriquecimento de poucos em detrimento de muitos. Vamos adiante. Ainda de Carl Sagan. Eu gosto de um universo que inclui muito do que é desconhecido e, ao mesmo tempo, muito do que pode ser conhecido. Um universo em que tudo é conhecido seria estático e monótono, tão chato como o paraíso de alguns teólogos de mente fraca. Já um universo em que não se pode conhecer novas coisas não é um lugar adequado para um ser pensante. O universo ideal para nós é muito parecido com o universo que habitamos, e sinto que isso não é uma coincidência. A natureza do universo de expandir-se, quem sabe, ou simplesmente de ser infinito e eterno, sem começo e sem fim, talvez transcreva exatamente a nossa natureza enquanto humanos, de eterna busca pelo conhecimento e crescimento espiritual, por assim dizer. Ainda de Carl Sagan. Não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Isso aplica-se tanto aos irracionais crentes da pseudociência, das teorias de conspiração, ou dos próprios céticos e cientistas, ou não cientistas, mas céticos e crentes da ciência, de modo a não compreender a obviedade de que a própria ciência tem suas limitações e que, de tempo em tempo, como dito aqui anteriormente, ela refuta-se e muda seus paradigmas e estabelece novas verdades sobre outras verdades ancestrais e daí por diante. Ainda de Carl Sagan. Quem é mais humilde? O cientista que olha para o universo com uma mente aberta e aceita tudo o que o universo tem para nos ensinar? Ou alguém que diz tudo neste livro deve ser considerado a verdade literal e não importa a falibilidade de todos os seres humanos envolvidos? Muito interessante. Como é que quase nenhuma religião importante olhou para a ciência e concluiu: e isso é melhor do que pensávamos, o universo é muito maior do que nossos profetas disseram, mais grandioso, mais sutil, mais elegante. Em vez disso, dizem: não, 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 meu Deus é um pequeno Deus e quero que ele continue assim. Uma religião antiga ou nova que enfatize a magnificência do universo conforme revelada pela ciência moderna poderia ser capaz de extrair muito mais relevância dos seus fiéis, o que dificilmente é aproveitado pelas crenças convencionais. Ainda de Carl Sagan. Os relatos espúrios que enganam os ingênuos são acessíveis. As abordagens céticas são muito mais difíceis de encontrar. O ceticismo não vende bem.
Isto aponta uma natureza pequena, humana, de precisar apoiar-se em crenças confortáveis. Por exemplo, a crença de que um ser mágico e todo bondoso me acolherá no fim da minha senda terrestre, livrando-me de toda a responsabilidade, com base num arrependimento alegado. Tanto amor capaz de me absolver sem nenhum critério e crendo que irrevogavelmente deste plano eu irei para um melhor. É fácil acreditar, ou é fácil querer livrar-se do peso da responsabilidade das escolhas e outorgar a outro o mérito, a causa, o efeito, a vontade, ignorando que de fato, como dito, nós temos nosso livre-arbítrio. E com base nele, se fizermos escolhas assertivas ou se fizermos escolhas indignas, de fato, eu penso que o nosso caminho será inegociavelmente e em tempo hábil corrigido. Daí nós temos um dito popular muito sábio: aqui se faz, aqui se paga. Eventualmente haja um depois. Penso que, segundo a lei cósmica humana de merecimento, ninguém foge da responsabilidade de seus feitos. Se o meu filho não estudar este ano, o ano que vem, a tendência é, após uma reprovação, ele ser submetido às mesmas provas, até que passe dali. Isso é uma boa comparativa. Vamos adiante. Essa é uma das razões pelas quais as religiões organizadas não me inspiram confiança. Que líderes dos principais credos reconhecem que suas crenças talvez sejam incompletas ou errôneas e criam institutos para revelar possíveis deficiências doutrinárias. Para começo de conversa, os dogmas religiosos impõem-nos o seguinte: não questiona. Se tu questionar, automaticamente tu cai em pecado e tu é punido. Deus não te abençoará se tu questionares. Que estupidez! Eu diria que isso é uma blasfêmia. Eu diria que isso é uma heresia. Colocando esses dois termos entre aspas. Uma vez que Deus, sendo Deus, criando o homem sua imagem conforme sua semelhança, soprando-lhe inteligência, dando-lhe o dom da linguagem e o poder de subjugar as outras espécies, nomeá-las e daí por diante, com certeza Ele quer que nós o questionemos. Inclusive tem uma frase de minha autoria, vamos ver se eu lembro. O homem se aproxima das estrelas à medida em que tem curiosidade sobre elas,
e distancia-se de Deus à medida em que deixa de questioná-lo. Vamos adiante. Albert Einstein. Este é outro nome ao qual reverencio com respeito e com honra. Vamos a uma frase de Albert Einstein. A imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Eu diria que a imaginação abrange o universo inteiro. Ainda de Albert Einstein. Nada verdadeiramente valioso surge da ambição ou de um mero senso de dever, mas de amor e devoção para com os homens e para com as coisas objetivas. Percebe aqui mais uma vez uma grande mente, um avatar humano, científico sobretudo, salientando o amor como sendo algo maximal, digamos assim, na nossa natureza enquanto humanos. Nada verdadeiramente valioso surge da ambição ou de um mero senso de dever, mas de amor e devoção para com os homens e para com as coisas objetivas. Quer dizer, eu não posso me envolver com um projeto de vida ou profissional, qualquer que seja o projeto, eu não posso me envolver com algo meramente objetivando lucratividade. Eu preciso me envolver com as coisas com base no quanto as amo, com base no amor que tenho por essas coisas. Então, eventualmente, eu giro a ignição do merecimento em relação ao sucesso no meu aprendizado, na minha evolução enquanto ente e também em nível de sucesso em tais feitos. Esta é bem interessante, de Albert Einstein. A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o mistério passará pela vida sem ver nada. Isto é interessante e esta fala conversa com a teoria de Erich von Däniken dos deuses astronautas, como ele fazia referência. O que Erich von Däniken fez? Enquanto estudante, ele leu os textos bíblicos e observou padrões ali descritos, coincidentes com relatos de ocorrências OVNI, das quais ele tinha já conhecimento, e começou a comparar esses padrões e foi mais a fundo na leitura bíblica, em outras leituras de outros livros sagrados, o Popol dos Maias, o Mahabharata da Índia, o Alcorão, a própria Bíblia Sagrada, enfim. E isso é interessante. E além do que nos é oferecido, eu não estou aqui, pessoal, fazendo apologia e querendo que tu acredites em A ou B e não em C ou D. O problema é teu. Quer ser crente? Quer compor rebanho deste ou daquele nicho das áreas do conhecimento ou dos métodos de obtenção de conhecimento, sendo religioso, filosófico, científico, fictício, enfim, faz como tu quiser. Adere àquele ao qual melhor entenderes. No entanto, isto, dito por Albert Einstein, é muito felicíssimo. A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem olhos abertos para o mistério passará pela vida sem ver nada.
A mais bela coisa que podemos vivenciar é o mistério. Ele é fonte de qualquer arte verdadeira e qualquer ciência. Aquele que desconhece esta emoção, aquele que não para mais para pensar e não se fascina, está como morto. Seus olhos estão fechados. Esta frase é semelhante à anterior. Não se deve ir atrás de objetivos fáceis. É preciso buscar o que só pode ser alcançado por meio dos maiores esforços. Outra frase de Einstein: raros são aqueles que olham com os próprios olhos e sentem com a própria sensibilidade. Isto conversa bastante com as percepções e as interpretações de Erich von Däniken, de Giorgio Tsoukalos, cuja criação familiar se deu como a minha nos anos 80, a luz e a sombra de conteúdos parecidos. Me lembro ainda, compartilhando aqui com vocês uma experiência particular minha e da minha irmã, Fernanda Bolivar, lá nos anos 80, quando dava aquelas tempestades, com raios e trovões, aquela chuvarada, e a casa da minha avó em Santana do Livramento, cujo telhado era zinco, dava muito barulho quando dava, por exemplo, chuva forte ou granizo. Então, de repente, um estrondo e um raio nos céus, e o meu velho dizia: olha só, sabe o que é isso? É Thor jogando o martelo nas nuvens. Cara, então quer dizer, quando a tua imaginação é cultivada pelos teus pais na infância, isso funciona mais ou menos como uma bicicleta com rodinhas. Depois só vai. Depois tu aprende e tu entende que o universo que te cerca é ou pode ser ainda maior do que nos é oferecido como verdades absolutas, sendo pelos crentes da ciência ou pelos sábios da religião, ou vice-versa, brincando com as palavras. Aqui eu quis mencionar para vocês o caso Roswell, um incidente em Roswell, The Roswell Incident, deve ser assim, né? Se refere à queda em julho de 1947 de um objeto num rancho próximo à cidade de Roswell, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. De início identificado como um disco voador, segundo o primeiro comunicado à imprensa feito pela base aérea local, que o desmentiu pouco depois, afirmando que teria sido um mero balão meteorológico. É isso aí, pessoal. Eu encerro por aqui esse nosso encontro. Agradeço a vocês o mérito da companhia que me deram até aqui. Deixem seu like, inscrevam-se no canal. Em breve entrevistas virão com profissionais de diversas áreas. Deixe seu like ou dislike no caso de discordarem dessas ideias. Compartilhem, marquem amigos, participem. Sou grato a vocês, como já disse, pela sua companhia, pela sua audiência. E pensem, o que eu quero aqui não é convencer ninguém de coisa alguma, é apenas determinar que, enquanto humanos, não podemos fecharmos-nos para hipóteses, porque de fato o mundo, a vida e a nossa natureza pode ser muito maior do que a percebemos hoje. O que de tempo em tempo é conferido e reestabelecido através da própria ciência, através de novos métodos, novas descobertas, novas conclusões, novas verdades científicas. Obrigado, pessoal. Até um próximo encontro.